Fala, gurizada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de física para o PISM 1. Seguinte, galera, nessa aula aqui a gente vai introduzir o movimento uniformemente variado. Bom, essa aula, galera, é uma aula introdutória onde a gente vai definir aqui vários conceitos importantes, tá, que vão ser utilizados no decorrer do nosso curso, tá? Então, eu quero que você preste bastante atenção nessa aula, faça suas anotações, já que essa aula aqui ela vai ser pré-requisito para vários conteúdos da física do PISM 1, certo? Quando a gente for estudar, por exemplo, queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, a gente vai ter que saber bem a parte movimento uniformemente variado. Então, faz as tuas anotações aí certinho, faz teu resumo aí, faz a listinha de exercícios que eu vou deixar, beleza? Bom, agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então vamos lá, galera. Bom, quando a gente estudou o movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme, a gente viu o seguinte, que o movimento uniforme ele é caracterizado por apresentar velocidade constante, certo? Bom, agora quando a gente trabalha com o movimento uniformemente variado, a gente vai ter o seguinte, o movimento uniformemente variado ele é caracterizado por apresentar aceleração constante, certo? Então, ó, o movimento uniformemente variado ele é caracterizado por apresentar aceleração constante. Ah, Eugênio, como é que eu calculo a aceleração? Boa pergunta. Bom, a gente tem uma formuleta aqui, eu vou colocar ela aqui um pouco aqui acima, para a gente poder trabalhar com ela aqui em cima. Ó. Galera, a aceleração é basicamente a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ou seja, a gente vai ter que a velocidade final menos a velocidade inicial dividida pelo... Espera aí, deixa eu fazer aqui esse tempo legal. Tempo final menos tempo inicial. Isso aqui vai ser exatamente igual à aceleração. Então, a aceleração é basicamente a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Qual que é a unidade de aceleração, Eugênio? Galera, no sistema internacional, a unidade de aceleração vai ser metro por segundo ao quadrado. Por quê, Eugênio? Tem como provar? Tem. Galera, olha só. Unidade de velocidade no sistema internacional, no caso, é o metro por segundo, certo? E unidade de tempo, no caso, é o segundo, certo? Então, como na minha aceleração eu vou ter que dividir basicamente velocidade por tempo, se a gente for dividir as unidades, a gente vai encontrar isso, tá? Olha só. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, o metro por segundo dividido pelo segundo, né? Metro por segundo é a unidade de velocidade. Segundo é a unidade de tempo, tá? Então, vou ter que dividir metro por segundo por segundo. Então, olha só. Bom, eu vou ter aqui uma divisão de frações. O que eu vou fazer? Eu vou conservar a primeira fração, que no caso é o metro por segundo, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que no caso vai ser 1 sobre segundo. Então, olha só, eu vou encontrar o seguinte, metro dividido por segundo ao quadrado, tá? Então, ó, acabei de deduzir com vocês que a unidade de aceleração, no caso, é o metro por segundo ao quadrado. Acabei de provar isso para vocês, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos apagar aqui um pouquinho para a gente ter mais espaço, tá? Mas bom, galera, essa é a primeira fórmula que a gente vai ver aqui no movimento uniformemente variado. É a fórmula da aceleração. Tranquilo? Agora, a gente vai trabalhar com uma coisa chamada função horária da velocidade, tá? Bom, galera, aqui no movimento uniformemente variado, a gente não vai poder utilizar aquela fórmula. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Aquela fórmula só pode ser utilizada em situações de movimento uniforme. Tranquilo? Numa situação de movimento uniformemente variado, a gente vai ter o seguinte, né? Que a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Beleza. Então, olha só. A gente deduz essa fórmula, a gente consegue deduzir essa fórmula aqui a partir da fórmula de aceleração. Olha só. Aceleração, no caso, vamos escrever aqui, ó. Aceleração é a velocidade final
menos a velocidade inicial dividida pela variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Certo? Bom, eu posso fazer o seguinte, eu posso passar esse tempo multiplicando a aceleração aqui, certo? Então, vamos considerar que no lugar desse tempo final menos tempo inicial, vamos colocar aqui um ΔT? Vamos, mais fácil, né? Ao invés de colocar toda essa parcela aqui, vamos colocar só um ΔT para ficar mais fácil para a gente? Vamos colocar só um ΔT. Que no caso é a mesma coisa, tá? Mesma coisa que velocidade final menos velocidade... mesma coisa que tempo final menos tempo inicial. Vamos colocar só o ΔT aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui a espessura, que tá legal agora. Tá legal? Vamos lá. Vamos passar esse ΔT aqui. Vou ter o seguinte, eu vou ter a aceleração multiplicada pelo tempo igual a velocidade final menos a velocidade inicial. Agora, olha só. A velocidade inicial, ela está negativa, passa para outro membro, trocando o sinal, passa positivo. Então, vou ter o seguinte, que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração multiplicada pelo intervalo de tempo. Beleza, acabamos de deduzir a fórmula. Caramba, Eugênio, que bacana. Ó, deduzimos essa fórmula aqui, ó, a partir da fórmula da aceleração, tá? Então, deixa eu apagar isso aqui agora. Eu só mostrei para vocês como é que a gente consegue gerar as fórmulas aqui, tá? Uma fórmula deriva da outra, isso daí se chama derivada, tá? Uma coisa que a gente vê na faculdade. Mas isso daqui, no ensino médio mesmo, eu aprendi isso aqui com a minha professora, tá? Vamos lá. Agora vamos cá, vamos escrever isso aqui, ó. Então essa aqui é a função horária da velocidade, tá? Velocidade final, né, é igual a velocidade inicial mais a aceleração multiplicado pelo tempo. Eugênio, essa aceleração pode ser positiva ou negativa? Galera, depende, tá? Pode sim, ela pode ser positiva ou negativa. Vai depender da situação, tá? Mas olha só, se a gente estiver acelerando um corpo, a aceleração vai ser positiva, certo? Se a gente está acelerando um corpo, né, a aceleração vai ser positiva. Agora, se a gente está desacelerando, fazendo com que um corpo pare, a gente vai ter uma desaceleração. Então, no caso, a aceleração vai ser negativa. Tranquilo? Então, galera, toda e qualquer situação que falar assim, um corpo está sujeito a uma desaceleração, significa que um corpo está parando, ou seja, a aceleração é negativa. Beleza? Um corpo está aumentando sua velocidade exponencialmente, significa que a aceleração é positiva, já que a aceleração impulsiona a velocidade. Porque olha só, quanto maior é essa aceleração, maior vai ser a velocidade final. Ó, tá? Quanto maior for a aceleração, maior vai ser a velocidade final, né? Já que a velocidade inicial é uma constante, que a gente pode chamar de K, por exemplo. Né? Então, galera, fiquem atentos a esses conceitos aqui, tá? A aceleração ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Lembrando que sempre que a gente for trabalhar com uma situação que envolve velocidade, tempo ou deslocamento, a gente vai adotar um referencial positivo e um negativo, beleza? Então, dependendo do referencial, a aceleração pode ser positiva ou pode ser negativa, beleza? A gente vai resolver exercícios acerca disso daqui a pouco, tá? Bom, mas agora vamos apagar isso aqui, tá? Agora, galera, a gente tem aqui, ó, a função horária do espaço, tá? Galera, alguns professores gostam de chamar essa fórmula aqui de sorvetão, né? Eu não gosto muito dessa parte aí de ficar decorando macete para decorar a fórmula. Eu não gosto muito disso não, sei lá, para mim isso é bizarro. Mas, né, olha só, esse S aqui no caso é o espaço final, tá? Então a gente pode chamar isso aqui de espaço final, tá? Esse S aqui, ó, esse zero aqui é o espaço inicial, certo? É o S0, no caso, é o espaço inicial. Esse V0 aqui é a velocidade inicial, esse A, no caso, é a aceleração A que a gente está acostumado já. E esse V0 aqui é a velocidade inicial mesmo. Então, eu vou escrever isso aqui para a gente. Ó. Vou escrever, ó, espaço final é igual a espaço inicial mais a velocidade inicial multiplicada pelo tempo, mais a aceleração multiplicada pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Galera, se vocês repararem bem, ó,
essa função horária da posição, né, ou a gente também pode chamar de função horária do espaço, ela é um exemplo de função do segundo grau, né? É um exemplo, no caso, de equação do segundo grau, certo? Então, quando a gente for trabalhar com gráficos, por exemplo, de movimento uniformemente variado, a gente vai ver que esses gráficos são parábolas, tá? Pode estar para cima, pode estar para baixo, isso daí a gente vai ver no decorrer do curso, tá? Mas isso daqui é basicamente uma equação de segundo grau, que a gente usa delta e Bhaskara ou subproduto para resolver, tá? E antes da gente partir para os exercícios, galera, eu tenho que apresentar para vocês aqui um conceito importante. Sempre que algum exercício falar de origem dos espaços, ele vai estar falando o seguinte, que essa posição final aqui no caso é zero, tá? Origem dos espaços, no caso, ocorre quando a posição final é zero, beleza? Agora o que a gente vai fazer, galera? Agora a gente vai apagar isso aqui, a gente vai jogar os exercícios aqui na tela e a gente vai resolver, beleza? Vou só pausar, projetar os exercícios aqui e vamos continuar. Show de bola? Beleza, galera. Antes da gente fazer os exercícios aqui, a gente tem que também trabalhar com uma classificação de movimentos, assim como a gente trabalhou lá na parte de movimento uniforme, certo? Galera, prestem atenção, tá? Quando a gente tem aqui um movimento... Pera aí, vou fazer aqui legal. Quando a gente tem um movimento uniformemente variado, esse movimento ele pode ser classificado de duas formas, tá? Ele pode ser classificado em acelerado ou retardado. Tranquilo? Eugênio, qual que é a diferença entre os dois? Bom, já vou falar para vocês aqui, tá? Bom, eu vou fazer aqui de novo, que ficou bem zoadinho, né? Vou fazer um esquema mais bonitinho, vou pausar e já volto com o esquema. Então, beleza, galera, eu refiz aqui um esquema bonitinho para vocês entenderem legal, né? A gente pode classificar o movimento uniformemente variado de duas formas. A gente pode classificar ele em acelerado ou retardado. Galera, só vou desligar aqui a tomada do computador, porque senão vai viciar na bateria. Desligado, vamos lá. Olha só, gente. Deixa eu sentar aqui. Ui, é 4:02 da manhã, vamos lá. Beleza, gente, olha só. Como havia dito, a gente pode classificar o movimento uniformemente variado de duas formas. A gente pode classificar ele em acelerado ou retardado. Qual é a diferença entre as duas classificações, galera? Bom, se a gente tem um movimento acelerado, a aceleração vai ser positiva, certo? Vai ser maior do que zero. Agora, se a gente tem um movimento retardado, a aceleração vai ser negativa, certo? Resumindo em miúdos, galera, quando a gente tem um movimento acelerado, o corpo vai aumentando sua velocidade. Então, a velocidade ela aumenta com o passar do tempo. Deixa eu escrever isso para vocês aqui, ó. Com o passar do tempo, a velocidade aumenta. Tá? Agora, quando a gente tem um movimento retardado, com o passar do tempo, a velocidade diminui, né? Como é que você sabe disso, Eugênio? Galera, pela fórmula. Olha só, a velocidade, deixa eu pegar aqui, a velocidade final é dada pela velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, certo? Então, ó, dependendo do valor que a gente tiver para a aceleração aqui, ó, a velocidade ela pode aumentar ou diminuir, tá? Então, guarda isso daí, tá? Sempre que a aceleração for positiva, o corpo vai ganhar velocidade, a gente vai ter um movimento acelerado, certo? Agora, sempre que a aceleração for negativa, o corpo vai perder velocidade, tá? Aí, no caso, a gente vai ter um movimento retardado. Lembrando que ainda existe aquela outra classificação, certo? Se a velocidade é positiva, a gente vai ter um movimento progressivo, né?
Não se esqueçam disso daqui, porque isso aqui pode ser cobrado até em movimento uniformemente variado, tá? Velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Lembrando que progressivo é a favor da trajetória e retrógrado é contra a trajetória, tá? Bom, galera, por que eu estou retomando essas classificações aqui? Galera, essas classificações aqui, elas eram cobradas em movimento uniforme, mas elas também podem ser cobradas no movimento uniformemente variado, tá? Então, galera, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai apagar isso aqui tudo e a gente vai resolver aqui alguns exercícios, beleza? Só vou pausar para a gente apagar. Brasil? Beleza, gente, agora a gente vai resolver aqui, ó, 4 exercícios, se não me engano, tá? Vamos aqui num passo a passo, numa boa, tá? A gente vai ler aqui e vai resolver, tá? Se você quiser tentar resolver, pode tentar, pausa aí, tenta resolver. Agora vamos com a resolução comentada, ó. O primeiro exercício diz o seguinte, ó. É dada a seguinte função horária da velocidade escalar de uma partícula em movimento uniformemente variável. Beleza. V igual a 10 mais 30t. Sabendo disso, determine velocidade inicial e aceleração da partícula. Galera, esse daqui é um exercício básico, tá? Bom, a gente vai ter basicamente essa dinâmica de aulas. A gente vai começar com um exercício fácil, depois a gente vai para um médio, depois a gente vai para um difícil, tá? Bom, isso aqui é muito simples, tá? Basta escrever essa lei de formação aqui, embaixo dessa aqui eu consigo matar a questão facilmente, tá? Vou colocar aqui o 10 mais o 30t. Ora, olha só. O termo que multiplica o tempo vai ser sempre a aceleração. Tá? Então, a aceleração a gente já sabe. Tá? E a velocidade é o termo que vai estar sozinho. Velocidade inicial, no caso. Né? Então, tá aí. Ó. Vamos lá. Vamos escrever aqui, então. A velocidade vai ser, no caso, 10 metros por segundo. Vamos considerar o sistema internacional, né? A aceleração, no caso, vai ser 30 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Agora o exercício pede a velocidade quando o tempo é igual a 2 segundos. Tá? Então, é como se fosse aqui, ó, uma função. Tá? Então, a gente vai ter que substituir. No lugar de t, a gente vai colocar o 2. Olha, isso daqui tem exatamente o formato de uma função do primeiro grau, tá? Então, olha, como é que a gente vai fazer? No lugar do t, eu vou colocar o 2, tá? O 10 é a parte fixa, não mexe. 10 mais 3 vezes o 2, isso aqui vai... 3 vezes não, é 30 vezes, né? Perdão. 30 vezes o 2, que é o tempo que ele pediu, né? A velocidade, no caso, então, vai ser igual a 10 mais 30, isso daqui vai dar quanto? 10 mais 30 vezes 2, no caso, né? Perdão. Isso aqui vai dar 60 mais 10, isso aqui vai dar 70. Né? Então, a velocidade no instante t igual a 2 segundos vai ser essa aqui. Tranquilo? Beleza, vai ser 70 metros por segundo. A gente vai ter uma velocidade igual a 70 metros por segundo. Beleza. Vamos lá. Agora, a letra C pede o seguinte, um instante em que a velocidade vai ser igual a 100 metros por segundo. Beleza, galera? Então, ó, o que a gente vai fazer? No lugar do V, eu vou colocar o 100, certo? O V0 a gente tem, no caso, vale 10. Né? E a gente tem aqui também a aceleração multiplicando o tempo. Beleza. Bom, se eu quero descobrir o instante em que a velocidade é 100 metros por segundo, eu vou ter que isolar o tempo aqui. Então, ó, esse 10 está positivo, passa para o lado negativo. Né? Então, vou ter o seguinte, 30t aqui isolado, sozinho, igual a 100 menos 10, isso daqui vai dar 90. Né? Bom, o tempo, então, vai ser dado por... O tempo, então, vai ser dado por 90 dividido por 30. Agora, basta a gente fazer o seguinte, cortar um zero aqui, cortar um zero aqui. 9 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar quanto? Na boa, vai dar 3. Show de bola. Então, a gente vai ter um tempo t igual a 3 segundos. Então, quando o tempo é igual a 3 segundos, a velocidade é igual a 100 metros por segundo. Beleza? Agora, deixa eu apagar isso aqui.
É porque a gente vai precisar de espaço para resolver a questão de número 2. Né? Beleza. Vamos lá, vou resolver aqui de roxo agora, ó. Beleza. Deixa eu arrumar aqui, ó. Uma partícula percorre uma distância em movimento, em um movimento uniformemente variado. O espaço inicial da partícula é, no caso, menos 14 metros, e sua velocidade escalar é igual a 5 metros por segundo. Sua aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Sabendo disso, determine o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Primeiramente, galera, a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que determinar a função horária para esse móvel aí, certo? Vamos lembrar qual é a fórmula da função horária? Vamos, ó. S é igual a S0 mais V0t mais o AT ao quadrado, isso aqui tudo dividido por 2, né? O AT quadrado dividido por 2. Olha só, vamos olhar as informações que o exercício deu para a gente. Ó, a posição inicial, no caso, vale menos 14 metros, tá? Bom, a velocidade, no caso, é 5 metros por segundo. Provavelmente a velocidade inicial, né? E a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos substituir aqui, ó. Então a função horária de espaço vai ser dada por S igual função horária de espaço, no caso, vai ser dada então por posição inicial, no caso, menos 14, mais a velocidade inicial, que no caso é 5, multiplicada pelo tempo t, mais a aceleração A multiplicada pelo tempo ao quadrado, dividido por 2, certo? Então, olha só, a gente pode cortar esse 2 que está multiplicando com esse 2 que está dividindo aqui, ó. A gente vai ficar com o seguinte, que o S, no caso, vai ser igual a menos 14 mais 5t mais t quadrado. Show de bola? Então, vamos lá, vamos resolver isso aqui agora. Ó, a primeira pergunta é a seguinte, o instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Galera, como eu havia dito, quando o móvel passa pela origem dos espaços, a posição inicial dele, a posição final, no caso, vai ser 0. Né? Porque a origem dos espaços é o ponto 0, 0. Falei disso até na aula de plano cartesiano. Então, basicamente, a gente vai igualar isso aqui tudo a 0 e vai resolver essa equaçãozinha do segundo grau. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter tempo ao quadrado mais 5 vezes o tempo. Olha só, a gente tem aqui menos 14, isso aqui tudo tem que ser igual a 0. Bom, resolvendo isso daqui, né, a gente vai ter que um delta, no caso, ele é igual a 25, menos 4 vezes o 1, vezes o menos 14. Galera, resolvendo isso aqui tudo, o delta, no caso aqui, vai ser igual a 81, se não me engano, né? 4 vezes vamos lá, 4 vezes menos 14 vai dar menos 56. Vai ficar 25 menos 56. O menos que está fora multiplica o menos que está dentro. Então, tu vai ter 25 mais 56. 20 com mais 50 dá 70. 5 com 6 dá 11. 11 com 70 dá 81. Beleza? Agora, olha só. A gente vai ter que o tempo é igual a menos o b, que no caso vai ser menos 5, mais ou menos a raiz de delta, que no caso vai ser a raiz de 81, que no caso é 9. Isso aqui tudo dividido por 2 vezes o a, que no caso é 1. Então, 2 vezes por 2, né? Bom, como isso aqui é tempo, eu vou considerar apenas a solução positiva. Um tempo não pode ser negativo, né? Então, vou ter o seguinte, menos 5 mais 9 dividido por 2, isso aqui vai dar quanto? Olha só, menos 5 mais 9, isso aqui vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar quanto? Vai dar quanto? Vai dar 2 segundos. Então, ó, o móvel ele passa pela origem dos espaços quando o tempo é igual a 2 segundos. Show de bola? Agora, olha só, a velocidade da partícula passar pela origem. A gente sabe que a velocidade, no caso, é dada pela velocidade inicial
mais a aceleração vezes o tempo. Então, a gente quer a velocidade final, né? A velocidade do móvel quando ele passa pela origem dos espaços, né? Então, primeiramente, velocidade inicial foi dada? Foi. No caso é 5. Mais a aceleração, que no caso é 2, vezes o tempo, que no caso também é 2, né? Então, a gente vai ter 5 com mais 4, né? Isso aqui vai dar 9 metros por segundo. Tá? A letra B está respondida. Galera, agora mesmo esquema, eu vou apagar aqui e a gente vai continuar com outros exercícios, tá? Se você não copiou, bate um print aí, pausa aí e copia, tá? Que eu já vou apagar. Beleza, gente? A gente vai resolver essa questão aqui mais uma, aí a gente vai encerrar essa aula, tá? Olha só, deixa eu arrumar aqui a espessura do pincel, né? Vamos lá. Beleza. Olha só, questão da PUC do Rio Grande do Sul, ela diz o seguinte, ó. Dizer que um movimento se realiza com uma aceleração escalar constante de 5 metros por segundo ao quadrado significa que a cada segundo o móvel se desloca 5 metros? Isso é o que diz a letra A. Letra B. Em cada segundo, a velocidade do móvel aumenta 5 metros por segundo. Letra C diz o seguinte: em cada segundo, a aceleração do móvel aumenta 5 metros por segundo. Em cada 5 segundos, a velocidade aumenta em 1 metro por segundo. Letra E diz que a velocidade é constante e igual a 5 metros por segundo. Galera, uma questão muito tranquila, tá? Basta tu lembrar da definição de aceleração. A aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, certo? E a gente viu que unidade de aceleração, no caso, né, é o metro por segundo ao quadrado. Então, olha só. Vamos analisar o que está errado aqui e já vamos marcar o que está certo, tá? Em cada segundo o móvel se desloca 5 metros? Não, galera, isso daqui seria a definição de velocidade, né? Você está relacionando deslocamento com tempo, isso daqui seria uma noção de velocidade, não uma noção de aceleração. No caso, você teria que relacionar velocidade e tempo, você tem uma noção de aceleração, tá? Em cada segundo, a velocidade aumenta de 5 metros por segundo, né? Ele fala que a aceleração, no caso, é 5 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo a velocidade vai aumentar em 5 metros por segundo. Essa daqui é a nossa resposta, tá? Então vamos ver o que o restante está errado. Em cada segundo, a aceleração do móvel aumenta 5 metros por segundo. Não, o que vai aumentar 5 metros por segundo é a velocidade, né? Já que a aceleração tem a função de aumentar ou diminuir a velocidade. Se for uma aceleração, a gente vai ter um aumento da velocidade. Se for uma desaceleração, a gente vai ter uma diminuição da velocidade, tá? Essa aqui também não tem nada a ver, essa aqui também não tem nada a ver. Então, o gabarito dessa questão aqui é a letra B de Brasil, tá? Agora, o que a gente faz? A gente apaga isso aqui tudo. Já vamos colocar aqui uma outra questão, tá? Vamos colocar a questão saideira dessa aula já, tá? Deixa eu apagar aqui. Tá aí, galera, a questão saideira da aula de hoje, tá? Questão da Universidade Estadual do Piauí, se não me engano, né? Não manjo muito desse negócio de sigla, né? Mas acredito que deve ser isso. Tá? Tira essas questões do meu livro Tópicos da Física, inclusive livro muito bom. Tá, vamos lá. Questão da UESP, no caso, ó. A velocidade de um corpo, movendo-se em linha reta, muda de 25 metros por segundo para 10 metros por segundo, em um intervalo de tempo igual a 3 segundos, a uma taxa constante. Nessas condições, podemos afirmar que, durante esse tempo, o corpo percorreu 62,5 metros. Não sei. O módulo da aceleração do corpo é de 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver. A aceleração é maior no começo do movimento, pois sua velocidade é maior. Não existe aceleração, pois a velocidade está diminuindo. Letra E, a distância percorrida durante esses 3 segundos não pode ser calculada, pois os dados são insuficientes. Bom, essa aqui a gente descarta de cara porque as informações são suficientes sim, tá? Bom, galera, uma dica para você, sempre que tiver algo assim, nenhuma das respostas anteriores, cara, na maioria das vezes, 99% dos casos, isso aqui é uma opção que tu nem deve perder tempo olhando, tá? Mas vamos resolver aqui. Olha só, vamos lembrar o seguinte, a função área do espaço, espaço final igual a espaço inicial, mais a velocidade
inicial multiplicada pelo tempo, mais a aceleração multiplicada pelo tempo ao quadrado. Isso aqui tudo ó, vai estar dividido por 2. Certo? Então, olha só. Vamos pensar um pouquinho aqui. Ele fala o seguinte, que a velocidade varia de 25 para 10, ou seja, a variação de velocidade no caso, a gente tem que lembrar, tá? A gente vai ter o seguinte, vai ser velocidade final menos velocidade inicial, certo? Então, essa variação de velocidade no caso aqui vai ser dada por, ó, velocidade final no caso foi 10, né? Inicialmente, a gente tinha 25, 25 virou 10, né? Se a gente for fazer essa variação aqui, ó, vai dar 10 menos 25, isso aqui vai dar menos 15, certo? Então, a variação de velocidade foi negativa. Significa que a gente vai ter uma desaceleração. Por quê, Eugênio? Vocês já vão entender. A variação de velocidade é menos 15. A variação de tempo, no caso, o tempo é 3 segundos. Então, né, como a aceleração é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo, tu vai basicamente dividir esse menos 15 por 3. Então, a aceleração vai ser dada por... Opa, deixa eu melhorar isso aqui. A aceleração vai ser dada por menos 15 dividido por 3, basicamente. Então, tu vai ter o seguinte, que a aceleração, no caso, vai ser igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, nesse caso, a gente vai ter uma desaceleração, tá? A gente não vai ter uma aceleração, a gente vai ter uma desaceleração. No caso, a aceleração é negativa. Então, com o passar do tempo, o corpo ele vai perder velocidade, tá? Então, ó, não existe aceleração? Existe até existe. Só que no caso, a aceleração é negativa. Então, a gente elimina a letra D também, ó. Vamos lá, letra A. Vamos matar essas três que faltam aqui, ó. Letra A diz o seguinte, que o corpo percorreu, ó, 62,5 metros. Vamos jogar na fórmula aqui, ó. Galera, vamos considerar o seguinte, que o espaço inicial aqui, no caso, ele não deu, então a gente considera que é zero, né? Então, a gente vai ter o seguinte, que S, no caso, a gente considera que o espaço inicial é zero, já que ele não deu nenhuma informação, tá? Velocidade inicial, no caso, é a que a gente tem aqui, que no caso é 25. A velocidade inicial multiplicada pelo tempo. Mais a aceleração, que no caso vale menos 5, multiplicada pelo tempo ao quadrado, isso aqui tudo dividido por 2 da fórmula, né? Agora, olha só, se a gente tem que considerar esse intervalo de tempo que o exercício deu, que no caso é 3 segundos, certo? Então, no lugar de t, a gente vai colocar 3. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui o seguinte, que o S vai ser igual a 25 vezes 3, isso aqui vai dar 75, se não me engano, 75. Beleza, 75. Agora, olha só. Se a gente for fazer aqui, ó, o tempo ao quadrado vai ser 3 ao quadrado, no caso é 9, né? Então, a gente vai ter que fazer 9 vezes o 5 e dividir por 2, né? Isso daqui, no caso, vai dar 45 dividido por 2, tá? Bom, como está com esse sinal de menos aqui, ó, esse mais que está aqui fora vai multiplicar, esse menos vai acabar dando menos. Então, a gente vai ter 75 menos 45 sobre 2. Bom, para a gente não ter que mexer com vírgula, o que eu recomendo que vocês façam, tá? Bom, 75, né, ele é o mesmo que 150 dividido por 2, certo? Bom, agora a gente tem uma subtração de frações com denominadores iguais, certo? Então, ó, olha só, agora tá neném, como diz o Márcio Donato. 150 menos 45, isso daqui vai dar 105. Isso aqui tudo dividido por 2, tá? Essa aqui vai ser a distância percorrida pelo móvel, tá? Bom, se a gente dividir isso aqui por 2, vai dar 52,5, né? Olha só, metade de 100, no caso 50, metade de 5 é 2,5, então vai dar 52,5, tá? Tá? Então, essa aqui está errada.
Agora estamos entre letra B e letra C. A aceleração é maior no começo do movimento, pois sua velocidade é maior. Errado. Galera, a aceleração não depende da velocidade, é o contrário. Na verdade, a aceleração ela até depende da velocidade, só que ela não é maior no começo do movimento. A aceleração no movimento uniformemente variado, ela é constante. Então, ela não vai ser maior ou menor no começo do movimento. Ela vai ser a mesma durante todo o movimento, tá? A única coisa que pode variar, que na verdade vai variar no movimento uniformemente variado, é a velocidade, mas a aceleração não. Então, a gente já eliminaria essa questão aqui. Logo, a resposta pode ser a letra B. Aí pode estar se perguntando, Eugênio, mas está falando o seguinte, que a aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Galera, sempre que a gente falar de módulo, a gente vai estar falando de o número sem o sinal. Se, por exemplo, vamos lá, vamos no basicão. Galera, o conceito de módulo ele é bem tranquilo, né? Ele é abordado lá no fundamental, mas já que pode gerar dúvida, eu vou escrever aqui para vocês, tá? O PISM não é um vestibular que cobra, por exemplo, a chamada função modular, tá? Que é uma função que a gente vê em concursos militares e tal. Mas olha só, se eu tenho um módulo de um número, é basicamente a consideração do número sem o sinal. Então, olha só, suponha que eu tenho aqui 2 e eu quero o módulo de 2. O módulo de 2 vai ser o próprio 2. Agora, o módulo de menos 2 vai ser 2 também, tá? O módulo é basicamente você considerar um valor positivo, tá? Então, galera, o módulo dessa aceleração, que no caso era menos 5, né? O módulo de menos 5 é basicamente 5, né? Então, tá certo isso aqui. Galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e, sobretudo, entendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Bom, basicamente é isso que eu queria passar nessa aula para vocês. Se você gostou, deixa um like se você estiver assistindo no YouTube. Se você estiver assistindo na plataforma, na guia de recurso aí vai ter um material para download, tá? Nessa aula, na próxima aula, eu vou deixar uma lista de questões, tá, para o pessoal aí da plataforma que assinou o curso, tá? Bom, foi uma satisfação imensa estar com vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido. É isso, valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.